Bom dia! Graça e paz! Que alegria! Ô glória! Bom dia, bom dia, bom dia! Vai chegando aí! Ô glória! Estamos ao vivo em mais uma manhã na presença do nosso Deus. Vai correr perigo, mexeu com meu pai. Eita glória! Vai chegando aí, vai chegando aí. Você tem um dono, você tem um pai. Meu Deus, tem um dono e ele cuida de mim. Se tá frio, ele esquenta, chorando acalenta. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Mexeu com meu pai, ô glória! Eita glória! Bom dia, meu povo! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos em mais uma manhã na presença do nosso Deus. Você que está chegando aí, vem, fica muito à vontade. Aproveita para compartilhar. Vai compartilhando. Eita glória! Oh, eu tenho dono. Ele cuida de mim. Eu tenho um dono, com ele tenho paz. Quem mexer comigo vai correr perigo. Mexer com meu pai, ô glória! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você está aqui na nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Deus é fiel. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Você que está chegando aí, saiba que você tem um dono, você tem um Deus. Quem mexe contigo, mexe com Deus. Aleluia! Você que está chegando aí, aproveita para compartilhar essa live para pelo menos 10 pessoas agora. Compartilha aí, na verdade, para 20. Compartilha, seja um missionário, seja um abençoador, espalhe a palavra de Deus. Eu creio que hoje Deus tem algo especial para o meu e para o teu coração. Você está aqui e Deus vai falar comigo e com você. Nosso Deus, ele tem boca e fala. Um Deus que cuida, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sei como você acordou hoje, de repente com o coração apreensivo por uma palavra de Deus, por uma resposta do céu. E pode ser hoje que o Senhor tenha a resposta daquela causa que você precisa. Pode ser hoje que seja o momento em que Deus irá decidir falar com você e trazer uma resposta daquilo que o seu coração está indagando. Eu não sei, mas os céus, quando nós nos posicionamos, quando nós nos prontificamos a buscar, o céu corresponde. E como vocês estão, meu povo? Vocês estão bem? Coloca aí já nos comentários de onde vocês estão nos assistindo nessa manhã. Eu acho que é uma bandeirinha aqui de Portugal, é isso?
Deus te abençoe, todo o povo de Portugal, todo o povo do Japão, que está sempre aqui, todo o povo do Brasil. E se tiverem outras nações, eu sei que tem gente aqui dos Estados Unidos, se tiverem outras nações aí, vocês aproveitam e colocam aí de onde vocês estão nos assistindo. Eu creio que nesse dia o Senhor escolheu para nos entregar uma mensagem. Ontem eu estava lendo a palavra de Deus ontem à noite, preparando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E eu creio que essa mensagem de hoje vai falar com muitas pessoas. Talvez você esteja paralisado por estar num ambiente desfavorável. Mas entenda, quando você carrega a presença, quando você carrega a excelência de Deus, entenda que você muda o ambiente. Não importa onde quer que você esteja, a excelência daquilo que nós carregamos tem o poder de modificar todo o ambiente. E eu já quero te pedir para nós lermos o texto que vai dar o norteamento, a referência para nosso devocional nessa manhã. Está no livro de segundo livro dos reis, melhor dizendo, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas 2 versículos. E enquanto a gente está iniciando aqui, você aproveita para compartilhar. Compartilha, compartilha, compartilha. Essas lives, elas não ficam salvas aqui. Você que vai assistir a live no replay, lá no YouTube, saiba que é importantíssimo você curtir o nosso canal, você colocar nos comentários o que Deus falou com você nessa live, o que Deus deseja, o que você deseja, na verdade, ouvir de Deus, as respostas que você tem procurado, ou seu pedido de oração, porque nós colocamos no nosso pedido de oração, ali nas pessoas que estão pedindo, a gente coloca ali no nosso caderninho de oração, a gente dá para as nossas intercessoras, e eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Aproveita e compartilha agora essa live. Então você que está chegando aí, saiba que é muito importante a sua interação. Quando você interage, o algoritmo entende que esse conteúdo é bom, é relevante, que outras pessoas precisam escutá-lo. Amém? Vamos lá? E a palavra do Senhor, nesse texto aqui, no livro em 2 Reis, no capítulo 5, e diz assim, olha: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Olha que coisa tremenda a história dessa menina. Nós precisamos entender que essa menina, ela tinha mais ou menos entre 10 e 12 anos, era uma pré-adolescente. E eu creio que muitos de vocês já conhecem essa história. A Bíblia diz que Naamã invade a terra de Israel, e esse homem com seus exércitos, ele então, dentre os despojos da terra de Israel, eles levam consigo uma garotinha. A Bíblia chama de menina. Uma jovenzinha, uma criança. Talvez hoje em dia nós falaríamos uma criança. E essa criança é levada como um souvenir, como um objeto de recordação do lugar onde eles foram. Eles foram em Israel, então de lá eles trouxeram um souvenir. Eles trouxeram uma menina. Só que, enquanto eles estavam levando uma menina cativa, eles não sabiam que eles estavam levando para dentro da sua cidade uma peça estratégica para fazer o nome do Senhor glorificado ali na Síria. Ei, eu quero já deixar um recado de Deus, uma mensagem de Deus para o seu coração.
situações na sua vida que o nosso adversário pensa que está usando para nos aprisionar, na verdade, o Senhor está permitindo essa situação para que o nome dele seja glorificado diante dos seus adversários. Eu vou repetir para você entender melhor, porque talvez você não tenha entendido. Aquela menina estava sendo levada cativa pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, pelos seus invasores. Aqueles homens provavelmente levaram aquelas meninas em grilhões, em algemas, e em grilhões nos pés, em algemas nas mãos. E aquela menina estava sendo levada cativa à terra da Síria. Muitas vezes nós pensamos que situações estão nos aprisionando e nos colocando cativas emocionalmente, cativas espiritualmente, mas o Senhor está me dizendo aqui nessa manhã, para eu passar para você essa situação que aparentemente está te aprisionando, Deus vai utilizar para revelar, para manifestar a glória dele diante dos seus adversários. Quantas vezes nós estamos num ambiente de trabalho que parece que nós estamos sendo sufocados, aprisionados? É como se nós estivéssemos ali presos, cativos. A gente sente uma opressão naquele ambiente de trabalho. Quem já esteve assim? Quem já esteve assim? E muitas vezes nós estamos assim, nos sentindo aprisionados. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã que essa situação, que o adversário, ele está pensando que ele vai usar como algo para te aprisionar, como algo para te limitar. Deus está dizendo, eu vou utilizar essa situação para glorificar o meu nome. Muitas vezes nós estamos aprisionados por um ambiente desfavorável. Mas eu quero dizer que aquilo que você carrega, a tua essência, vai fazer com que aquele ambiente entenda que você, na verdade, é que está dominando a eles. Mas como, Lídia? Pela presença do Espírito. A presença do Espírito que você carrega, a excelência daquilo que está depositado dentro de você, a presença de Deus nesse ambiente vai fazer com que você domine toda essa situação. Mas nós vamos aprender algumas lições com essa menina para que nós possamos entender que quando a gente não permite se tornar refém da nossa dor, quando a gente não se permite se tornar refém dos nossos problemas, das nossas lutas, quando as lutas não se sobrepõem a nós, mas quando nós carregamos a missão no peito e nós dizemos, nós não somos refém da dor, nós somos imbuídas da nossa missão. Você vai começar a entender, para que você permita que as suas dores glorifiquem ao nome do Senhor. Esta mulher, esta menina, melhor dizendo, certo dizendo, ela estava sendo levada cativa. Mas eu quero que a gente divida aqui, então você aproveita e já pega o seu papel e a sua caneta. Eu sempre falo, quando você vem para a live Lapidadas, você precisa trazer papel e caneta. Porque aqui é um aprendizado. Aqui é um momento onde você vai fazer o seu devocional do dia. Quem sabe você não anota ele para depois você estudar mais tarde esse devocional, você aí, né, meditar durante o seu dia. Então aproveita aí, coloca papel e caneta na sua mão para você anotar aquilo que você vai aprender aqui. E se você quiser receber, não é? Por escrito tudo isso, você entra no nosso grupo, no Jardim Secreto, Lapidadas, está aqui na minha bio, aqui no Instagram. E o primeiro ponto, Glória, tem gente aí que já está com o caderno na mão. A primeira lição
que nós aprendemos com essa criança, com essa menina? Ela não se calou no ambiente de opressão. Será que você tem se deixado se calar num ambiente desfavorável? Será que o ambiente tem moldado a sua vida? Ou você, quando chega no ambiente, você diz, não, aqui vai ser estabelecido o reino de Deus. Deus, ele está nos chamando, o Espírito Santo nessa manhã, está nos chamando, nos vocacionando, nos convocando para que nós sejamos transformadores de ambiente. Sabe, eu chamo de crente beterraba. Você é o crente chuchu ou é o crente beterraba? O crente chuchu, ele toma gosto de tudo que se colocarem do lado dele. Você já fez chuchu? Se você colocar chuchu com camarão, ele vai tomar o gosto do camarão. Se você botar chuchu com frango, ele toma o gosto do frango. Chuchu com pimentão, ele toma o gosto do pimentão. Mas o crente beterraba, onde você coloca a beterraba é notada. Então eu quero te perguntar, você é o crente chuchu ou o crente beterraba? O crente beterraba, ele faz com que todo o ambiente à sua volta seja contagiado pela presença que ele carrega. Eu fiz uma analogia simples para você entender que aquela menina, mesmo sendo cativa, longe da família, ferida pela guerra, a menina não se deixou silenciar pela dor. E eu quero te dizer, quando você se permite ser silenciada pela sua dor e não está serva, não está comprometida com a missão que Deus te deu, você vai fazer com que o seu adversário prevaleça sobre você. Mas quando você se levanta, quando você se posiciona e se deixa ser usada por Deus para glorificar o nome dele através da sua vida, aquela situação que pensava que te aprisionava, na verdade, será subjugada sobre a autoridade de Deus que está com você. Você crê nisso? E aquela menina, ela escolheu falar palavras de vida no ambiente de trevas. Existe aquele crente 007, é o agente secreto. Ninguém sabe no ambiente de trabalho que ele é cristão. Sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas Lídia, o que eu vou fazer? Eu vou pregar? Eu vou começar a pregar a palavra de Deus no meu ambiente de trabalho? Não, porque você vai ser o chato, né? Talvez não tenha nem oportunidade de você ficar dando uma palavra, um culto de manhã. Às vezes tem empresa que faz aquele cultinho. Não, mas sabe, quando alguém te contar um problema, ao invés de você bater no ombro e falar assim, tá difícil, você vai dizer assim, eu vou orar por você. Você quer que eu leve seu nome lá na campanha de oração? Quando alguém te falar assim, nossa, eu estou com um problema no meu casamento, meu marido está diferente, meu filho está estranho, estou com problema com meu filho, você vai dizer para ela assim, olha, eu posso orar por você, se você quiser. Ou se você quiser, eu posso levar o seu nome lá na campanha de oração. Você quer ir fazer uma campanha? Deus tem mudado muitos cenários na vida de pessoas lá na igreja. Eu quero dizer para você, ninguém recusa uma oração. Então assim você começa a pontuar, você começa a dominar o ambiente. Provavelmente aquela menina ela já tinha sido vista orando de noite, ou balbuciando as orações, os cânticos de Sião. Provavelmente aquela menina, quando estava lá dobrando as roupas da sua ama, provavelmente quando aquela menina estava lá dobrando as roupas da sua senhora, melhor dizendo, servindo a mesa, quando ela estava lá fazendo os afazeres da casa, provavelmente, Naamã, a sua senhora, via aquela menina cantando cânticos de Sião. Eu não sei, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma estratégia. E as nossas atitudes são a maior estratégia que Deus tem para glorificar o nome dele. E aquela menina representa-nos,
Porque quantas mulheres que estão hoje cativas em lares difíceis, em trabalhos hostis, em ambientes onde há trevas, em ambientes onde muitas vezes as nossas emoções são feridas, onde existem ofensas, onde existem palavras contrárias contra nós, mas o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida é: não cale a sua fé. Não se cale em meio às adversidades. As oposições não podem ter o poder de nos fazer calar. Provérbios 10, 11 diz assim, ó: a boca do justo é fonte de vida. A sua boca precisa ser fonte de vida. As pessoas vieram contar um problema para você nessa repartição, vieram reclamar do chefe, ao invés de você se juntar e falar: chefe ruim mesmo, que chefe chato, que cara mala. Ao invés de você falar isso, seja diferente. Você vai dizer assim: vamos orar por ele. Talvez ele esteja precisando de Deus na vida dele. Talvez ele esteja com um problema no casamento dele. As pessoas vão ver que você tem uma postura diferente. As pessoas vão começar a perceber que você age de maneira diferente. E a segunda lição que eu aprendo com essa menina: ela não perdeu a sua fé em Deus, mesmo quando ela parecia abandonada. Ela não perdeu a sua fé. Porque quando essa menina teve a oportunidade, o primeiro, ela não se calou, ela falou: tomara, ela disse à sua senhora. A segunda lição, ela não perdeu a sua fé. Porque ela logo disse: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Peraí que meu telefone estava caindo. Retomando: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina sabia que existia profeta na terra de Israel. Aquela menina sabia que o Deus dela era o Deus que, apesar de ter permitido que ela fosse levada cativa, ele era um Deus poderoso que podia curar, que poderia curar aquele que era o seu algoz. Muitas vezes, as nossas adversidades, os problemas que ainda Deus não resolveu na nossa vida, nos silencia de nós darmos uma palavra para alguém e dizer: olha, Deus cura, sendo que Deus não te curou. Sabe o que é isso? É uma estratégia do diabo. É uma estratégia de Satanás para nos silenciar. Porque enquanto, a Bíblia fala, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Enquanto aquele homem orava pelos amigos que inclusive estavam o afrontando, falando: Jó, você está passando por esse problema, você pecou com certeza, você pecou contra Deus. Então entenda, a nossa adversidade não pode ter o poder de silenciar a nossa voz e nos atrapalhar de apontar para aquele que pode fazer todas as coisas. Aquela menina, ela entendeu que mesmo arrancada da terra de Israel, ela ainda cria no Deus de Israel. Quantas pessoas, quando feridas, se afastam da fé? É uma estratégia do nosso adversário. Ser ferida e, por conta disso, se recolher, desigrejar, ficar somente dentro de casa, parar de congregar, parar de se relacionar com os irmãos, parar de acreditar que Deus ainda faz. Deus ainda faz apesar de mim e de você. Deus ainda faz apesar de mim e de você. Mas essa menina, ela manteve a sua fé acesa, a chama acesa.
Ela sabia que existia profeta em Israel, que havia poder para curar na mão daquele que proferia a palavra de Deus. Nós precisamos entender que nessa época os profetas eram aqueles que tinham poder e autoridade dada por Deus para orar e ser curado. Hoje essa autoridade é dada a mim e a você, a todos nós, que cremos e professamos o nome de Jesus. Essa menina sabia que a sua fé não estava baseada na sua situação. Não deixe que a sua fé esmoreça por conta de situações desfavoráveis que você está vivendo. Eu creio que você pode estar passando por uma situação que ela está tão difícil que você olha à sua volta e você não veja saída. E por conta disso você está parando de acreditar que Deus ainda pode fazer algo por você. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa live Lapidadas. Você foi atraída pelo próprio Espírito Santo de Deus para receber uma instrução, para receber uma palavra de Deus para o seu coração. Continue crendo. Continue acreditando. O Senhor, Ele é Deus que Ele vai fazer acontecer. No tempo oportuno, a resposta, o livramento e o escape, mas é necessário que você permaneça crendo. Quando Deus encontrar com você para entregar a resposta dessa sua petição, você precisa ser encontrada crendo naquilo que o Senhor te prometeu um dia. Você precisa crer. Creia até o fim. Creia até receber. Creia até depois de receber. Então essa menina nos ensina uma lição. Ela não perdeu a sua fé, independente da situação que ela estava vivendo. E aí eu quero te dizer, a terceira lição que nós aprendemos com essa menina. E a terceira lição é, ela apontou o caminho do milagre. Ela apontou o caminho onde ela sabia que poderia vir o milagre. Às vezes nós não recebemos a nossa resposta. E a gente pensa assim, se Deus não fez por mim, não vai fazer por fulano também não. Ou, se Deus não fez por mim ainda, eu que não vou dizer, não vou orar por ninguém. E enquanto isso, muitas vezes nós estamos retardando a nossa bênção. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós trabalhamos para o Senhor trabalha para nós. Ela poderia ter guardado o conhecimento para si. Ou até desejado que Naamã sofresse por ser seu inimigo. Aqui nós vemos também o poder da liberação do perdão em relação a quem nos feriu. Essa liberação traçou uma direção profética. Essa liberação era uma direção profética que aquela menina carregava. Por isso que você precisa carregar o profético dentro de você. Por isso que você precisa ser uma mulher que carrega o fogo dentro de você. Quando nós ajudamos os outros a encontrarem o caminho, Deus também cuida dos nossos bastidores. Enquanto você está acreditando, profetizando, crendo no milagre do seu irmão, Deus está também trabalhando para que você alcance o seu milagre. Terceiro, ela apontou o caminho do milagre. Salmos 41:1 diz assim: bem-aventurado o que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Então, Deus está dizendo aqui, quando você atende alguém que está com uma necessidade maior do que a sua,
o Senhor está te livrando do mal. O Senhor está te livrando das pestes, das pragas. O Senhor está trazendo uma proteção para você. Quarta lição que nós aprendemos com essa menina. Ela servia com excelência mesmo no momento de dor. A Bíblia diz que ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Mesmo ferida, escolha servir. Pode ser que você tenha sido ferida aí na sua igreja, na igreja que você congrega. De repente você foi ferida na sua própria casa. Porque nos ambientes onde a gente tem mais contato afetivo, onde as feridas mais profundas podem ser causadas. Mas, Lídia, por que isso acontece? O próprio Deus permite para nos lapidar, para nos moldar, para quebrar o nosso eu. O Senhor permite para quebrar estruturas dentro de nós. Sabe, muitas vezes nós colocamos no outro um poder e uma autoridade para nos ferir. O Senhor vai trazer resistência. Então, à medida que nós somos feridas em uma área, o Senhor vai trazendo resistência e cura. É como se Deus nos desse um antídoto. À medida que nós somos feridas em áreas, mulheres que foram feridas, rejeitadas em relacionamentos afetivos, mulheres que sofrem ainda uma rejeição dentro do próprio lar. O Senhor está dizendo, você vai criar um antídoto, eu vou fazer com que você desenvolva um antídoto. E essas palavras, ao entrarem dentro de você, elas serão dissolvidas. E elas não terão o poder, filha, de te ferir mais. Deus vai te dar uma estrutura emocional tal, espiritual, tal, que você vai começar a ouvir coisas e ao invés de você reagir com palavras venenosas, você vai começar a dissolver esse veneno. Ele vai ser o antídoto que ele é dissolvido de dentro de você e aquilo que vai sair da sua boca serão palavras contrárias àquilo que fizeram com você. Ao invés de você ferir quem te feriu, você vai ser a mão de ajuda. Você, ao invés de reagir, pagar na mesma moeda daquela pessoa que fez algo contra você, você vai estender a mão para ela quando ela precisar. Então, verdadeiramente seremos vistos como os discípulos de Cristo. Aquela menina servia mesmo em cenários de dor. Porque o nosso propósito precisa ser maior do que as nossas dores. A menina escolheu servir. Isso nos lembra que o propósito não espera o cenário ideal. Ele é manifesto no meio da dor. Servir com fidelidade, mesmo no tempo do cativeiro, é semente de elevação espiritual. Maturidade espiritual. Colossenses 3:23 diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Porque você não faz para homens, você faz para Deus. E a quinta e última lição que nós aprendemos com essa menina. Essa menina foi instrumento de reconciliação e de cura. Essa menina não foi apenas uma voz, mas ela trouxe um elo de reconciliação entre Naamã e Deus. Aquele homem que não conhecia a Deus. Desculpe. Servia a deuses pagãos. Aquele homem que se ajoelhava dentro de templos pagãos. Essa menina, mesmo no meio da sua dor, porque quando as escolhidas de Deus, as lapidadas por Deus, são colocadas em lugares inóspitos, em lugares hostis, em lugares onde nós somos muitas vezes exprimidas, esmagadas, magoadas,
Mas quando as mulheres que estão lapidadas e que já foram lapidadas e que estão sendo lapidadas por Deus são colocadas nesses ambientes, nós entendemos que nós não fomos colocadas aqui por acaso. Eu sou um instrumento de Deus para que o nome dele seja glorificado. Sabe? Cada uma de nós carrega a luz de Cristo dentro de nós. Você carrega a luz de Cristo dentro de você. Coloque aí nos comentários isso, essa declaração. Eu carrego a luz de Cristo. Eu carrego a luz de Cristo. Então, a luz não tem como você escondê-la se ela for colocada estrategicamente no ambiente. Se houver trevas, então, é aí que ela vai brilhar mais ainda. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que está nesse ambiente hostil, que está nesse ambiente desfavorável, que está nesse ambiente de trevas. Lídia, é onde eu trabalho, é onde eu ganho o meu pão. De repente, é no seio da sua família. Existem trevas, porque existem pessoas que ainda não têm uma aliança com Deus. Ainda não têm uma aliança com Cristo. Pode ser que nesse lugar é que você precise deixar brilhar cada vez mais a luz de Cristo dentro de você. O testemunho dessa mulher gerou cura física e espiritual para a vida de Naamã. Não permita que as suas dores te desviem do propósito. Sabe por que nós precisamos não nos deixar guiar pelas nossas dores? Porque o lugar para onde Deus vai te promover não cabe às tuas feridas. O lugar para onde Deus irá te colocar não cabe às feridas que foram feitas na tua vida. Deus está te levando para um lugar aonde é necessário deixar o passado para trás, deixar as feridas de quem te feriu para trás, para que você não seja impedida de alcançar os lugares excelentes. Não se permita morrer na sua dor. O testemunho de uma menina firme no propósito nos dá uma lição. Que mulheres como eu e você, firmes no propósito, podem mudar lares, restaurar casamentos, restaurar ambientes de trabalho, trazer o céu para a terra. Como a oração sacerdotal nos fala, assim na terra como é nos céus. Uma mulher firme no seu propósito pode fazer com que portas sobrenaturais sejam abertas. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero ler o último versículo de referência que diz assim, Isaías 52, 7. Como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Você é chamada como uma anunciadora de boas novas. Você é uma mulher chamada para fazer a diferença no ambiente onde você está. Deus está te chamando. Deus está te chamando e te capacitando. Ele está te chamando. O quinto é, ele te chamou como instrumento de cura e reconciliação. Se permita ser um instrumento de reconciliação e cura. Filha, não permita que as suas dores calem a sua voz. Não permita que os problemas silenciem a sua fé. Não permita que as dores impeçam você de apontar para Cristo, o que pode fazer todas as coisas. Não permita que as suas dores te impeçam de reconciliar uma alma que não conhece a Cristo com o seu Salvador. Mesmo que te arranquem do lugar da promessa, não poderão arrancar Deus de dentro de você.
Mesmo que te tirem do lugar da promessa, não poderão tirar a promessa de dentro de você. Aonde você vai, você carrega a promessa. Você é o depositário da promessa. Não é o lugar, é você no lugar. Aonde você chegar, você vai mudar o ambiente. Faça essa declaração aí. Você que está assistindo agora ao vivo, você que vai assistir no replay, eu mudo o ambiente. Eu mudo. Porque não somos nós, é aquilo que nós carregamos. Você, quando chega, você muda o ambiente. Nós lemos no quinto, foi Isaías 52:7. Isaías 52:7, no quinto, na quinta lição. Para quem está perguntando aí nos comentários. Coloca aí, eu mudo o ambiente. Eu mudo o ambiente. Palavra profética. Declara, eu mudo o ambiente. Eu vou parar de ser aquela mulher que aonde chega, se o ambiente... Uma coisa é você chegar no lugar, você ter uma percepção espiritual daquele ambiente. Você sabe se aquele ambiente está carregado, se aquele ambiente tem a presença do Espírito, ou se aquele ambiente tem presença de demônios. Isso é discernimento de espírito. Porém, quando você carrega a presença, demônios precisam bater em retirada. Demônios. Assim como quando Jesus chegou na cidade de Gadara, ele estava chegando no barquinho dele, quando ele foi chegando na praia, aqueles demônios vieram encontrar aquele homem com aquela legião, veio encontrar com Jesus e disseram para ele assim, você veio nos atormentar antes do tempo? E Jesus os repreendeu e mandou eles para uma manada de porcos. Não tenha medo do seu adversário. A palavra do Senhor nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está te imbuindo de autoridade. Você vai mudar o seu ambiente de trabalho. Mas é necessário você estar revestida. Revestida da autoridade de Deus. Revestida das armaduras espirituais. O propósito que você carrega é muito maior do que qualquer ferida que possam tentar fazer em você. Deus está te chamando como boca profética, ponte de milagres, fonte de milagres. E quando você serve com excelência, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu quero orar por você. Coloca nos comentários, você que deseja uma oração específica. E você que vai assistir no replay, essa live gravada, deixa nos comentários também. Nós vamos pegar esses pedidos e nós vamos orar por você no grupo de intercessão. Nós vamos passar ali nos comentários e lendo os comentários e profetizando sobre a tua vida. Para que Deus, na sua infinita bondade, Ele possa te alcançar. Ele possa te transformar de dentro para fora. Para que quando você chegue nos ambientes, você realmente carregue a presença e o ambiente seja mudado, porque Cristo está em você. Vamos orar? Vamos orar? Eu creio que nessa manhã o Senhor está fazendo coisas novas. O Senhor está curando, o Senhor está indo em áreas da vida de mulheres aqui que precisam realmente de uma lapidação. Mulheres que precisam realmente ser transformadas. E eu creio que a palavra liberada, ela já penetrou no seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai aperfeiçoar a boa obra dele. Pai, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te engrandecer pela vida de cada uma das tuas filhas. Mulheres que estão passando pelo processo de lapidação. Mulheres que desejam, Senhor, ser moldadas, aperfeiçoadas em ti.
Nós pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã, a Tua bênção, a Tua paz, a Tua presença, indo aonde essas mulheres estão, cada uma delas que estão colocando aqui, Senhor, os seus pedidos de oração. Age na vida emocional delas, trazendo, Senhor, controle, trazendo, Senhor, equilíbrio, trazendo, Senhor, governo, autodomínio. Expulsa todo espírito do medo, todo sentimento de autocomiseração. Senhor, age em áreas, Senhor, emocionais, sentimentais, espirituais. Traz, Senhor, fortalecimento da vida das tuas filhas. Que elas estejam estruturadas, baseadas na tua palavra. Que elas amem a tua palavra. Porque a tua palavra é rocha, a tua palavra é alicerce, a tua palavra é abrigo, a tua palavra é escudo. Ela é o alimento, ela é a água que sacia a nossa sede, é a tua palavra. Nós oramos, Senhor, em concordância com a vitória das tuas filhas. Pessoas que precisam uma mudança na sua história de vida. Deus, o Senhor, é aquele que é capaz de escrever uma nova história para aquela mulher que está vivendo, Senhor, uma vida inteira de uma história de derrota. Porque a tua palavra diz que tu faz a estéril mãe de filhos e tu faz ela habitar em família. Tu do monturo ergue o necessitado, faz assentar entre os príncipes. O Senhor está dizendo, a história da vida de vocês não pode impedir algo novo que eu estou preparando. Eu creio, Senhor, no teu nome há poder. E eu profetizo sobre a vida das minhas irmãs. Aquela mulher que entrou aqui enferma vai sair curada. Senhor, porque é no nome de Jesus. O Senhor está entrando em lares nesta manhã. Mulheres que estavam com problema nos joelhos, joelhos inchados. Senhor, reumatismo, pessoas que já não estavam conseguindo nem andar. O Senhor está tocando nesta manhã. O Senhor está tocando agora nas articulações. O Senhor está tirando, destravando pessoas que estavam paralisadas. E eu creio na autoridade do nome de Jesus que uma unção de cura está sendo liberada aqui nessa manhã. E que na sua casa você vai sentir no seu trabalho, você que vai ouvir essa live gravada, você vai ser tocado. Você vai ser tocada pela unção de cura. E você vai declarar que caroços foram extirpados, nódulos nos seios foram arrancados, cânceres, laudos médicos que estavam apontando para carcinomas, serão transformados, serão mudados, diagnósticos médicos serão mudados. Diabetes, pressão alta, porque aonde a unção de cura passa, ela repreende toda e qualquer enfermidade, Pai. Nós cremos. E principalmente, Senhor, enfermidades da alma, depressões, ansiedades, síndromes do pânico, sintoma de estresse pós-traumático. Senhor, nós estamos orando nessa manhã por milagres. Todo espírito de enfermidades, batam em retirada agora na autoridade do nome de Jesus. Ouçam a voz do Deus vivo agora, ecoando no teu coração, mulher. Você vai se levantar dessa cama, você vai abrir esse quarto, você vai deixar a luz entrar. E essa depressão não vai mais te aprisionar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou repreendendo agora na autoridade do nome de Jesus espíritos malignos que estavam aprisionando pessoas aqui. Espíritos imundos. Dê teu grito de derrota agora e sai em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus.
e que a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração. Declare comigo: a minha casa, a minha família, meu marido, meus filhos, meu trabalho, tudo aquilo que leva o meu nome é guardado pela mão do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Gente linda, eu quero fazer um convite especial para você. Você que está aqui em Orlando e região, sábado às 10 horas da manhã. Deixa eu pegar o endereço aqui para vocês. Sábado às 10 horas da manhã, nós estaremos no nosso encontro Lapidadas ao vivo. Lapidadas o encontro. Você não pode perder. Tem o banner no meus stories. É 5728 Major Boulevard, Orlando, suíte 151. Vai ser tremendo. Deus já está ardendo numa palavra no meu coração. Lapidadas o encontro é um ambiente profético. É um ambiente de transformação. É um ambiente de nós sermos munidas com armas espirituais. Mulheres sendo posicionadas em Deus. Mulheres sendo levantadas. É um lugar onde você pode chamar a sua amiga que não é cristã, que talvez não vá numa igreja, mas se você disser, nós temos um encontro de mulheres, é numa igreja? Não, é um encontro de mulheres, onde a gente vai falar da palavra de Deus, vai receber uma palavra de bênção, e depois tem um lanche maravilhoso da Raquel, da Eat Box to Go, que faz um lanche delicioso, um bolo de cenoura com chocolate. Coisas excelentes que o Senhor tem feito no nosso meio. Então você é nossa convidada especial. Todo primeiro sábado do mês, aqui em Orlando, nós temos o nosso encontro da Lapidadas. Então, você que está aqui em Orlando, chame suas amigas, venham estar conosco. É um ambiente profético, é um mover espiritual. Deus está fazendo algo sobrenatural. E eu creio que num tempo muito breve, Deus vai fazer algo ainda maior. Então você não pode deixar de participar. Deus ele está colocando algo no meu coração que em breve eu vou falar com vocês. Mas você precisa estar junto. E se você chegou agora no finalzinho, não assistiu a live toda, essa live fica salva lá no meu Instagram, no meu YouTube, no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link nos stories agora. Corre lá para você pegar, para você mandar para suas amigas, para você fazer o seu devocional. Eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. E Ele conta comigo e Ele conta com você. Então, queridas, amanhã nós estamos aqui novamente às 7h57, horário de Brasília. Venha, traga suas amigas, divulgue. Vocês printaram a tela, gente? Printa aí, gente. Printa. Printa. Ó. Printa. Printa a tela, coloca lá nos seus stories qual foi a mensagem, qual foi a chave que o Senhor te entregou, que mais falou no teu coração. Quando você posta nos stories, outras mulheres vêm e sabem que você está participando de um movimento tão poderoso e elas são inspiradas. Você já começa a inspirar outras mulheres. Eu creio que Deus vai nos dar uma oportunidade de nós fazermos um treinamento no Zoom, porque eu sei que tem mulheres que desejam pregar a palavra, mulheres que desejam ter um devocional com as suas amigas, e eu já tenho algumas pessoas pedindo, faz esse encontro no Zoom, porque aí a gente pode se ver e tal. Se você quiser esse encontro no Zoom, depois me coloca lá nos stories, ou me manda uma mensagem na caixinha de perguntas, ou me manda uma mensagem inbox, porque aí quando a gente tiver um movimento maior de mulheres querendo esse encontro no Zoom, a gente vai fazer e vai te mandar o convite, tá bom? Gente linda!
Deus te abençoe. Amanhã estamos aqui. Daqui a pouquinho, esse link vai estar lá nos stories e você vai poder rever a nossa live Lapidadas. Deus te abençoe, a sua casa e a sua família. E até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau.